pessoas, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a quem está aí para a nossa terceira e última mini aula. Hoje nós vamos falar de dois temas bastante contemporâneos. Um deles é o vício em jogos eletrônicos e o outro o vício em pornografia digital. Então, começando pelos jogos, é importante a gente entender que na história da humanidade nós sempre tivemos algum tipo de jogo e vários tipos de jogos, e que em alguns momentos esse debate foi entrando sobre a questão de pessoas que entram em vícios com os jogos, né? E vícios em apostas. Então a gente tem uma história sobre os vícios em jogos. E por que tem diferenciações nessa questão dos jogos eletrônicos? É isso que a gente ainda está com pesquisas bastante recentes e principalmente nos últimos anos tem se discutido muito a diferença entre jogos offline e jogos online, mesmo discutindo jogos eletrônicos. Um dos pontos mais importantes é pensar na preocupação com os excessos e a patologização dessa questão dos jogos, e em contrapartida, há um grupo de pessoas, sendo pesquisadoras ou não, que também tentam entender o quanto desses jogos têm pontos positivos para a vida de algumas pessoas. Isso entra em rolos bastante complexos, porque a gente tem um avanço dos jogos eletrônicos e de toda a rede social e das redes de mídia, e a gente não pode ignorar que hoje, quando se fala de jogos eletrônicos também, existe uma socialização dentro dos jogos, então tudo isso avança de uma maneira muito rápida e às vezes quando a gente está lidando com estudos de 4, 5 anos atrás, alguma coisa nova já entrou na sequência disso, então isso gera um complicador para a gente manter atualizados os avanços científicos. Esse é um dos debates bastante comuns nos artigos que falam sobre a questão de jogos eletrônicos, porque, por exemplo, quando a gente pega a questão de diagnósticos que está prevista para entrar nessa entrada do CID-11 e que já estão no diagnóstico do DSM-5 sobre o vício em jogos eletrônicos, já tem algumas discrepâncias, por exemplo, que não consideram a relação das pessoas que trabalham com jogos eletrônicos como streaming, né? Para quem não sabe, é aquela pessoa que fica jogando enquanto está online, debatendo sobre o jogo ou ensinando outras pessoas a jogar. Então tem todo um processo hoje onde a pessoa pode viver desse jogo eletrônico e não debate quem está jogando por este motivo ou quem está simplesmente assistindo quem faz esse tipo de streaming. Então isso já não está no escopo dos diagnósticos e alguns artigos estão começando a fazer um olhar sobre essa relação. Mas não temos nada completamente definido sobre isso. Então, para os jogos eletrônicos, vão ter várias nuances e vão ter diferenças de formas como alguns autores e autoras vão se relacionar os sintomas e as possibilidades de ver como vício ou não. Nesse sentido, então, a gente tem aí como principal autor dessa área, Mark Griffiths, que é um inglês, que estuda jogos eletrônicos há 20 anos, e muitos dos autores, inclusive, que citam eles, vão fazer uma diferenciação entre esses jogos eletrônicos feitos de maneira offline ou online, como eu falei antes, e que vão se aprofundando nessa questão da socialização. O Mike Griffiths e os autores que debatem com ele vão entrar em duas nuances principais. Uma delas é entender, então, qual é o prejuízo que de fato acontece na vida da pessoa que está passando muitas horas durante o seu dia no jogo, e prejuízo no sentido tanto social, quanto laboral, quanto cognitivo, e em que momentos os jogos podem ser usados, inclusive, para potencializar algumas habilidades. Um dos pontos que se debate bastante é justamente nesses casos em que o jogo passa a ser a fonte de renda e passa a ser o foco de trabalho. Inclusive, na neurociência, estão testando algumas possibilidades para entender que a forma como funciona o cérebro de alguém que está usando o jogo como trabalho ou como lazer podem ter diferenciações. Mas uma das coisas que já se percebe é que muitas vezes começa o jogo a ser utilizado como uma forma de fuga, de lazer, e fuga daquelas preocupações do dia a dia ou de alguma dificuldade que está passando, e da mesma forma que o uso de algumas drogas pode-se começar a passar por uma tendência ao vício, como essa fuga da realidade, né? Algo que o senhor tem falado dessa fome de algo, a fome de um prazer ou de alguma possibilidade para além daquele sofrimento externo. Então, entender em que pontos o uso de jogo pode ou não ser prejudicial para a vida de cada pessoa vai depender de como cada um lida com aquilo e entender que tem muitos caminhos, mas que o principal não é o número de uso de horas, mas justamente como as pessoas estão lidando com o jogo no dia a dia,
para o seu benefício ou para o seu malefício. Então, outra questão importante dos jogos é o paralelo com outros transtornos ou outras problemáticas de saúde. Por exemplo, os cruzamentos com depressões, ansiedade, pessoas que têm TDAH, que têm algum outro tipo de transtorno, que podem ter mais tendência a algum tipo de vício ou compulsão, e que pode ser que o vício no jogo seja mais um sintoma das outras problemáticas do que o principal transtorno em si. Então essa avaliação também é bastante complexa e não dá para pegar o vício em jogo apenas como algo simples, e sim entendendo que ele está numa complexidade de fatores, assim como o vício em várias drogas, e que é isso que a gente vai vendo na literatura que está trazendo sobre isso. Então esse é um assunto bastante complexo, que a gente precisa alongar em muitos momentos, mas hoje é uma mini aula, então a gente não tem tanto tempo, e vamos falar um pouquinho sobre o vício em pornografia digital. A gente tem aí dos dados do ano passado que com a pandemia o Pornhub soltou uma notícia de que tinha aumentado em 40% os acessos por pornografia nos seus sites, e o Netscope, que é um site que faz um controle constante por segurança nas empresas e em alguns órgãos, disse que o aumento chegou a 600% na busca por pornografia desde que a pandemia começou. Então, entender um pouquinho o que é esse vício em pornografia, diferenciar de compulsão e até perceber onde elas caminham juntas. E, ao mesmo tempo, entender o que a tecnologia tem a ver com isso, como ela modificou e o que a pandemia mexe nessa história toda com as nossas buscas por prazer, né? Então, para começar um pouquinho, entender isso. Tem registros de aumento que são de sites especializados e essa informação não é tirada do além. E tem aparecido bastante também nos últimos anos sites que falam justamente com o público masculino principalmente sobre a questão de parar com a pornografia virtual, porque muitos percebem que ela afeta a sua vida cotidiana a ponto de não conseguir ter bons relacionamentos, de ter problemas de emprego e outras questões desse tipo que dificultam com que você tenha uma sexualidade saudável. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é essa relação do que seria o vício em pornografia e de quando que eu tenho uma compulsão que pode ou não estar relacionada com o vício. Então, tem muitos modos de olhar para isso e todos são bastante complexos e não tem ainda um consenso na comunidade científica sobre como a gente avalia isso. Ou como é que a gente discute compulsões, né? Tudo aquilo que eu não tenho controle e que eu vou fazendo indiscriminadamente numa busca por prazer e que, em geral, o resultado não é uma sensação de prazer, mas é uma sensação de alívio misturada com culpa, e tudo isso vira uma grande bola emocional e que está sempre correndo atrás e parece que nunca satisfaz, seria uma forma da gente olhar para essa grande sombra que vem como compulsão. Então, o sexo é uma das possíveis compulsões, né? Durante a pandemia, a gente tem vários gatilhos pela falta de prazeres que a gente tem no cotidiano que vão fazer com que a gente busque alguns prazeres muito primordiais e primários. Os dois mais comuns, possivelmente, seriam a comida e o sexo, onde as pessoas têm feito buscas muito constantes por esses prazeres durante a pandemia, cada um à sua forma. E um dos modos de fazer isso de maneira supostamente saudável seria justamente pelas redes sociais ou pelo mundo virtual, onde você não precisa do contato físico com a outra pessoa. Qual é a dificuldade com isso? Que quando eu começo a fazer uma busca pelo digital, pelo virtual, nesse prazer, e eu vou perdendo o controle, isso pode se tornar um vício. E como é que a gente identifica que algo é um vício? Se a gente pensar em todas as categorias do que pode ser um vício. É uma busca frequente, que se não acontece gera uma mais compulsão e um desprazer enorme. Então eu não consigo ficar sem usar, e quando eu uso eu tenho sentimentos negativos. No exato momento que eu estou fazendo uso, eu posso ter uma sensação de prazer ou de alívio, mas a sequência que vem com isso, muitas vezes são sentimentos negativos. Então lidar com toda essa questão da compulsão e perceber se eu estou em compulsão ou se eu estou em vício é sempre bastante difícil. E para perceber isso, o primordial é que se eu estou na dúvida, se eu estou percebendo que eu não estou vivendo essa sexualidade de uma maneira saudável, eu preciso procurar um profissional qualificado. E se quem está ouvindo esse vídeo, essa aula, né, é profissional, também precisa ter muitos cuidados em como vai lidar com essas questões de diagnóstico, porque a gente tem uma tendência muitas vezes na nossa sociedade contemporânea a fazer diagnósticos muito fechados.
Por exemplo, a ideia de que alguém que se masturba todo dia é excessivo, ou a ideia de que uma pessoa que assiste pornografia mais do que 2 vezes por semana é excessivo. A gente fica procurando uma fórmula mágica que diga que tem um número específico que é saudável ou não é saudável. Mas muito mais do que esse número é como essa pessoa vivencia a sua sexualidade. Então você pode ter uma pessoa, por exemplo, que se masturba todos os dias, mas que faz isso de um jeito saudável e que não interfira nos seus relacionamentos de maneira ruim, que ela não tem problemas no seu cotidiano de trabalho ou nos seus afetos por isso. E pessoas que se masturbam com menos frequência, mas que a forma como isso acontece causa prejuízo no seu emocional ou nas suas relações. Então, entender como a pessoa faz e o porquê ela faz é muito mais profundo do que a quantidade de vezes que ela faz isso. Claro que a gente tem situações, já até conhecidas na literatura, que casos que as pessoas se masturbam, por exemplo, até ficar com ferimentos. Então, tem sim uma masturbação que pode ser compulsiva e que chega ao prejuízo do aspecto emocional e físico. E é isso que a gente está procurando. Quais são os aspectos da vida dessa pessoa que não estão funcionando de maneira saudável na sua sexualidade por conta, daí sim, da sua masturbação, do seu uso de pornografia e de outros artifícios que a gente pode compreender disso. Uma das coisas interessantes é entender que o vício em pornografia não é uma coisa apenas da atualidade, muito menos só da pandemia. A gente tem histórias de vício em pornografia há muito tempo. As pessoas tinham coleções de fitas VHS, de revistas pornográficas, se colocavam em várias situações de risco, às vezes até para conseguir esses materiais, né? Especialmente quando eram os materiais considerados inadequados ou impróprios. E eu não estou falando só de impróprio a 18 anos, mas, por exemplo, materiais de zoofilia, ou que envolviam ideias de pedofilia e outras questões desse tipo. Entender onde a pessoa também passa uma barreira da legalidade para viver a sua sexualidade é importante, porque vai ter um sofrimento associado também por essa questão da legalidade, e isso inevitavelmente vai mexer com o seu cotidiano. Então, entender que já existia um vício por pornografia em tempos anteriores é importante. Mas então, por que esse aumento com a pandemia? Existe uma coisa que chama praticidade, né? E anonimato. Porque se eu tenho na minha mão suposto anonimato, e eu digo suposto porque a gente sabe que hoje em dia é possível que, fazendo uma grande busca e fazendo as investigações, as pessoas encontrem que nada do que a gente faz na rede é de fato anônimo, mas dá pra gente a sensação de anonimato. Porque, teoricamente, quando eu entro em vários lugares, eu não estou sendo visto imediatamente por outro. Por mais que a gente saiba que tem uma rede por trás que consegue ver o que cada máquina acessa. Então, tem uma suposição de anonimato onde eu me sinto mais confortável. E se está na palma da minha mão, está em acesso o tempo todo. Então, eu não preciso ir atrás de ir numa locadora ou num local para comprar uma fita ou um DVD escondido. Porque eu já posso me esconder no meu quarto, no banheiro, e ir lidando com esse material escondido, inclusive, de quem mora comigo na minha casa, né? E o que é perceptível disso, por exemplo? Como é que a gente vai percebendo que isso está fora de controle? Tem histórias de pessoas que, às vezes, no intervalo de trabalho, precisam se esconder no banheiro para se masturbar, e a forma como isso é feito é cheia de gatilhos e sofrimentos envolvidos, que ela não dá conta de lidar com todo esse emocional. Então, isso muitas vezes é uma relação compulsiva. É importante entender que nem sempre que tem uma compulsão vai ter o vício à pornografia associado. Algumas pessoas têm momentos de compulsão por ansiedade, mas não vivem numa compulsão constante ou num vício por sexo ou vício por pornografia. Nesse contexto da pornografia digital, então, esse facilitador é grande. E voltando para o que eu falei ali no começo, a gente tem uma questão da pandemia que fez com que a gente ficasse mais restrito nos nossos prazeres. E com essas restrições, uma das possibilidades era a busca por pornografia digital, que não só como possibilidade, é muito possível que apareça constantemente na linha de algumas pessoas, naquilo que a gente diz dos robôs que fazem os algoritmos. Então a pessoa viu alguma coisa e começa a ser oferecido para ela cada vez mais aquilo que ela procurou em algum momento. Uma das coisas que o pessoal discute como vício em pornografia, que é bastante interessante a gente observar, é justamente que pequenas coisas muitas vezes dão gatilho. Isso tanto para as compulsões e em especial para o vício em pornografia. Por exemplo, dancinhas do TikTok que aparecem quando a gente abre o Facebook. Se vocês perceberem, normalmente são mulheres com certos tipos de roupa, com um visual muito jovem e que tem um caráter sensualizante.
que talvez para muitos seja só uma imagem, seja interessante, ou seja irritante, ou seja irrelevante, mas para quem tem uma tendência a esse vício em pornografia, muitos relatam que é um gatilho para entrar na compulsão e novamente fazer a busca dos sites pornôs. Uma coisa interessante, que os homens que participam desses sites na tentativa de parar o uso de pornografia, é que eles falam muito sobre ir cada vez mais ao submundo. Então é uma ideia de que cada vez vai procurando algo que é considerado mais estranho, mais bizarro ou mais pesado, como eles descrevem, porque a pornografia comum não está mais suprindo esse desejo. Então isso também é uma tendência que muitos descrevem, apesar de nem todos serem assim, né? Outra grande questão com a pornografia, que a gente fala bastante, muito do movimento feminista fala sobre isso, é a questão de que o que é retratado na pornografia não é, em geral, o que as pessoas vivem na sua sexualidade de uma maneira saudável, especialmente quando é na pornografia heterossexual o papel da mulher. Então, aquele papel de uma mulher submissa que faz aquele tipo de gemido, que faz aquele tipo de posição, tem várias coisas ali que saem do escopo da realidade e que quando a pessoa está muito aficionada àquela ideia de prazer e àquela ideia que aparece na pornografia, ela deixa de ter possibilidade de uma vivência concreta da realidade com uma sexualidade prazerosa. Até porque a gente tem lá padrões de pornografia, homens com pênis muito grandes, mulheres com certos tipos de corpos com seios grandes e cinturas pequenas e todo um visual que é considerado adequado para aquele tipo de indústria, mas que na nossa concretude real nem sempre é o que acontece, muitas vezes não é o que acontece, provavelmente não é o que acontece na vida da maioria das pessoas. Então é importante entender também quando esse pornográfico deixa de ser um prazer fora dessa realidade que a pessoa compreende como uma fantasia e ela passa a tentar trazer esse prazer da pornografia o tempo todo para a sua realidade e se torna restritiva da realidade. Então eu não faço mais sexo, eu não consigo ter uma ereção se não for ou no pornográfico ou em algo que me remeta a esse tipo de vídeo pornográfico. Isso também é uma forma onde a gente vai percebendo esses vícios e fazer essa avaliação com as pessoas que a gente atende é sempre muito importante. Tem uma dificuldade do diagnóstico, como eu falei, e até uma discussão no mundo científico, tanto que no último DSM e no novo CID que vai entrar, várias discussões tiveram sobre categorizar como uma hipersexualidade alguns tipos de comportamento. No DSM não entrou esse termo e ainda se entende compulsões sexuais dentro de outras características, mas está para entrar no CID e são formas de lidar com os diagnósticos. Mas a gente precisa entender que isso são ferramentas que a gente usa, mas que o nosso olhar, especialmente se for um olhar terapêutico, precisa ir muito mais profundo e não apenas seguir algumas regrinhas. Não estou tirando a importância dessas ferramentas, mas a gente precisa entender que a psique humana é muito mais profunda do que isso e que, portanto, a gente precisa ter um olhar muito mais para todas essas questões de sombras e do que a pessoa está vivenciando, que feridas são essas nessa alma que precisa desse tipo de comportamento para conseguir dar conta do seu dia a dia. Tá? Então, entender um pouco como a pornografia vai fluindo no nosso dia a dia e dessa tecnologia toda que está envolvida, vai mexendo com todas essas dificuldades. Então, falando desse sofrimento, de como a pessoa vive ou não a sua sexualidade de maneira saudável, uma das coisas que a gente percebe, por exemplo, é que tem muito anúncio nas redes, especialmente no YouTube, falando sobre como se masturbar, por exemplo, pode atrapalhar a sua vida conjugal, como se isso fosse uma regra. E muitos falando também sobre isso. Então eu paro de me masturbar para ter uma vida sexual saudável. Mas quem trabalha com terapia sexual sabe que muitas vezes a masturbação é uma das formas, inclusive, de descoberta do próprio corpo, de entender como é que eu lido com a minha sexualidade. E então é muito importante que quem está tendo problemas com a sua sexualidade procure um profissional adequado para entender o que está vivendo e entender se aquele comportamento é vicioso, é compulsivo, se não está sendo saudável, como é que a gente transforma num comportamento saudável. E quando eu falo em transforma, significa que para algumas pessoas vai precisar fazer umas pausas nessa masturbação, por exemplo, que está excessiva ou que está compulsiva.
E algumas pessoas vão descobrir que talvez nem gostem da masturbação como foco principal para o seu prazer e procurem outras formas de lidar com o seu prazer. Mas tem pessoas que vão encontrar formas de lidar com a masturbação e até com a pornografia de um modo saudável. Mas fazer todo esse caminho não é um jeito simples de ser feito. Normalmente vai ter muitas nuances e a forma como cada pessoa vive o seu relacionamento com outra pessoa ou com si mesmo, com a construção da sexualidade dessa pessoa na vida. Então eu não tenho uma fórmula pronta para resolver a sexualidade de todas as pessoas, que é o que muitas vezes esses sites e outros lugares vendem. A gente tem formatos que são comuns, mas para cada pessoa dentro da sua realidade, de como ela consegue viver com a sua sexualidade, vai ser aprofundado num processo terapêutico e num processo de tratamento para entender o que essa pessoa está vivendo e como ela pode viver a sua sexualidade de uma maneira saudável. Também é importante ressaltar que, em geral, quando esses tratamentos são feitos por médicas e médicos, psicólogas e psicólogos, o olhar é mais abrangente. Nem sempre uma compulsão, seja pela masturbação ou vício em pornografia, é especificamente o único sintoma. É muito comum que a gente tenha outros transtornos ou outros problemas que possam gerar esse sintoma como um sintoma que parece o principal, mas que é secundário de toda a situação que essa pessoa está vivendo. Muitas vezes, por exemplo, um vício em masturbação ou na pornografia, ou os dois conjugados, tem muito a ver com o transtorno de ansiedade que está instalado naquele momento e que essa é a fuga da pessoa para lidar com algum prazer que a sua vida não está lhe proporcionando naquele momento. Então tem muitas nuances que envolvem a forma como a gente vive a nossa sexualidade e por isso é importante, ressalto, procurar o profissional adequado para lidar com os nossos tormentos. E se você é profissional da área de sexualidade, ou mesmo quem não é e tem mais curiosidade sobre o tema, nas próximas semanas a doutora Cione Bastos e eu vamos lançar um curso para aprofundar essa temática que a gente está falando hoje. Então, gente, essa foi a última das 3 mini-aulas. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas com a doutora Cione Bastos e comigo. E se você tiver interesse, acompanhe a gente aí nas redes sociais, fica de olho nos e-mails e WhatsApp que deixou contato conosco, para a gente poder continuar esse papo em outras aulas e em outros cursos que a gente está aí pensando para o próximo mês a gente fazer um curso um pouquinho mais abrangente nesse sentido de aprofundar essas temáticas. E deixa o seu comentário para a gente aqui no YouTube ou manda um direct para a gente nas redes sociais falando o que você achou dessas aulas, o que você gostou e o que você acha que faltou a gente falar nesse momento. Obrigado a todos, todas e todos.